Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja mais uma vez muito bem-vindo, seja mais uma vez muito bem-vinda a mais um Falando de Dinheiro. Esta é a 17ª edição desse podcast, é um projeto que eu gosto tanto de fazer, né? Que as pessoas têm rendido bons frutos, pessoas têm comentado, têm conversado comigo. Inclusive, deixo aberto os canais caso você queira falar alguma coisa, queira comentar, queira conversar, sugerir, criticar. Pode falar comigo à vontade. Para quem não me conhece, sou Rafael Carneiro, planejador financeiro, e busco fazer essa relação, esse entendimento de como a gente pode ter uma melhor relação com o dinheiro, como a gente pode usufruir melhor do dinheiro e ter uma vida mais tranquila dentro do possível, né? Dentro da nossa capacidade, dentro da realidade de cada pessoa. Quem quiser entrar em contato comigo, meus canais de contato na rede social, Rafa B. Carneiro, Rafa com PH, tudo junto, Rafa B. Carneiro, tanto no Twitter quanto no Instagram. Então fiquem à vontade, podem mandar mensagem, pode sugerir algo, falar, criticar, só não pode xingar, mas fique à vontade para falar comigo por lá. Beleza, pessoal? Feita essa introdução, vamos para o tema de hoje, o assunto de hoje. Foi uma sugestão de meu amigo, jornalista, amigo Vinícius Nascimento. Ele viu uma postagem sobre dívidas e falou: Rafael, acho que pode ser interessante você falar sobre isso. Me lembrei de você, não sei nem porquê, mas lembrei de você. E mandou a postagem, postagem que falava sobre deixar a dívida caducar. Esse é um tema delicado. É um tema, não é tão simples assim quanto muitas pessoas acham. Não é, deixa caducar, deixa passar os 5 anos, já foi. É um tema delicado. Eu sei que existe por trás do tema meio que a ideia de justiça social, né? Que isso, inclusive, faz ganhar audiência, essa ideia de nós contra o povo, contra a instituição, a pessoa sozinha deixando a dívida caducar contra um banco, um conglomerado. Meio que isso engaja, né? Faz ganhar audiência. Meio uma reparação histórica, digamos assim. A gente está deixando de pagar a dívida para o banco que está sofrendo. Não é bem assim não, gente. Com muita calma, muito cuidado com isso. Não é tão simples assim não. Antes de qualquer coisa, de enveredar pelo assunto, né? Eu me considero uma pessoa muito pragmática. Eu gosto muito de seguir as regras. Seguir o que é determinado. Nem o que é determinado, assim, não é comodista, mas seguir a lei. Seguir o que tem que ser feito. E muito pragmático. É para fazer isso, tem que fazer isso. Vamos fazer assim. Às vezes eu tenho um senso de justiça que às vezes é até exagerado. Muitas vezes, não são raras as vezes, por exemplo, que eu critico uma pessoa que eu tenho afinidade, ou então defendo uma pessoa que eu não tenho a mínima afinidade, porque para manter a linha e a lógica da justiça. Não é porque não gosto da pessoa, não considero uma boa pessoa e tal, que eu vou dizer que ela está fazendo errado algo que está certo. Antes de qualquer coisa, o senso de justiça. A Amanda várias vezes briga comigo, que ela fala assim, você está contra o que eu estou falando. Não é tá contra, é o que eu acho certo. Então, é meio que assim, um tio chato que estraga as piadas, né? Então, trazendo para esse assunto, se você está fazendo uma dívida, você tem que fazer essa dívida com o pensamento e o planejamento de pagar a dívida. Nada além diferente disso. Qualquer coisa fora disso, no momento da concepção daquela dívida, eu recrimino, está errado. Eu vou assumir uma dívida, eu vou assumir pensando com o objetivo de quitar aquela dívida, de honrar aquele compromisso que eu estou fazendo. Algo que seja feito fora isso, para mim, no meu entendimento, está errado. Deixar caducar. Vou fazer com o pensamento de deixar caducar. Isso é má fé. Para mim, isso aí está errado. Então,
Esse é um importante ponto inicial da conversa, porque essa propagação de espera 5 anos e deixa caducar passa uma mensagem errada. E, querendo ou não, a mensagem final que isso passa é um incentivo ao calote, um incentivo à má fé. Você já vai fazer a dívida com esse pensamento de deixar caducar. Não concordo. Acho completamente fora de lógica, de prumo, de sentido. Não contem comigo para propagar esse conteúdo, propagar esse pensamento. Esse é um ponto importante. Mas eu quero fazer outra ressalva também, outro ponto importante. Não é novidade, todo mundo sabe que os juros cobrados pelos bancos são absurdos. São sim absurdos, são estratosféricos. Isso é claro. E aí, isso aí acarreta que muitas vezes, por causa desse patamar de juros, muitas vezes, a dívida que vai se acumulando ao longo do tempo, ela fica inegociável. Não dá para pagar. Por exemplo, como assim negociável? Já vi casos de pessoas que ganham 3, 4 mil reais e tem uma dívida de 400 mil. Você vai dizer que, vamos mudar um pouquinho o seu estilo de vida, apertar aqui, apertar ali, reajustar o orçamento, que isso vai resolver? Não vai. Não vai resolver de forma alguma. É delicado e é inegociável. Não dá para negociar uma dívida dessa. Mas são situações diferentes. Uma coisa é você contrair uma dívida, criar uma dívida com o pensamento de não pagar para deixar caducar e se livrar daquele pagamento. Isso para mim é errado. Outra coisa é, você faz a dívida, vai pagando por ocasiões da vida, você não consegue mais pagar, tem dificuldade de pagar, tem alguns problemas, e aí essa dívida vai acumulando, vai virando bola de neve, entra aqueles juros absurdos e sai de controle, e aí fica inegociável. São pontos diferentes. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, não tem relação nenhuma com a outra. Eu acho que essas duas ressalvas, elas são importantes ser feitas para não misturar o assunto, né, e entender cada ponto, entender também que não é tudo assim 880, não dá para dizer que está tudo tem que fazer tudo assim, tem que fazer tudo assado, não. São questões que tem que avaliar, tem que considerar, tem que ponderar. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Essa ideia, como eu falei no começo, de deixar a dívida caducar é um erro. Primeiro ponto a entender é que deixar caducar não quer dizer que a dívida não vai mais existir. Ela vai continuar lá, vai continuar existindo. A dívida vai continuar existindo. O entendimento que se tinha era que não se podia mais cobrar constrangendo, e nem manter o nome do devedor no cadastro de negativados, SPC, Serasa, nessas questões. Né? Mas, deixa eu trazer um ponto aqui. Uma decisão judicial de agosto desse ano, 2022, da 17ª Câmara de Direito do TJ de São Paulo. Eles decidiram que a cobrança pode ser feita de forma administrativa e amigável, sem ação judicial, ou seja, não pode cobrar na justiça, mas mas a cobrança pode existir e o nome do devedor pode figurar sim na lista dos cadastros de proteção ao crédito. Ou seja, aquele entendimento de deixou caducar, saiu o nome do Serasa, já tem um precedente, já tem uma jurisprudência que mostra o contrário e que você pode continuar sendo cobrado caso deixe essa dívida se arrastar naquela ideia de passar os 5 anos, me livro. Não se livra, a dívida continua existindo. Essa foi a decisão
O processo foi aberto em julho do ano passado, 2021. Foi a decisão de agora, de julho de 2022. No processo, né, a consumidora pedia que fosse respeitado aquele prazo de prescrição de dívida de 5 anos e que fosse retirado o nome do cadastro de inadimplente. A Justiça decidiu que não, que pode manter o nome lá, que a dívida não deixa de existir, que a consumidora pode ser cobrada desde que não haja constrangimento. Isso mostra que a relação, isso reforça, digamos assim, a relação credor-devedor, ela não deixa de existir. Ela vai deixar de existir quando a dívida for paga ou quando o credor se o credor perdoar essa dívida. De qualquer outro modo, a dívida continua lá e a pessoa tem que pagar essa dívida. Não tem saída. Você assumiu a dívida, você tem que pagar. A gente discute o patamar dos juros, a crescente dos juros, que sim, é absurdo. Mas a dívida tem que ser paga, desde que dentro do limite da razoabilidade e do limite de subsistência que você consiga manter sua subsistência. Além dessa decisão judicial, que aí já cai por terra, já é uma jurisprudência e cai por terra todo o discurso de depois de 5 anos acabou, existem alguns outros pontos. Durante esses 5 anos, caso você caia nesse pensamento, né, de deixar caducar, durante esses 5 anos, a pessoa vai ficar com o nome sujo, não vai conseguir outros créditos, vai ter aquela ligação, carta, cobrança, insistentemente, além da possibilidade de perder alguns bens, a depender de qual for sua dívida. Fora isso, dentro desse prazo de 5 anos e depois do prazo, caso você não consiga resolver, não consiga quitar, renegociar essa dívida, você tem algumas dificuldades, caso você tenha relação de contrato com o governo, concursado, concursada. Já vi relatos de gente que teve dificuldade, inclusive, para criar uma conta pós-paga de celular, por causa de uma dívida antiga, de mais de 5 anos. Nesse caso, a pessoa nem lembrava dessa dívida, não foi nem ele que assumiu e tal, outras questões, mas tinha dívida, o nome da pessoa, não conseguiu abrir a conta pós-paga de celular por causa dessa dívida. É dor de cabeça, é constrangimento, é cobrança, é limitação de diversas situações. Tudo isso, nesse caso a pessoa do celular não foi, mas tudo isso para a ideia de, não, depois de 5 anos caduca. A gente já viu que não caduca, tem uma decisão da Justiça desse ano, que pode ter cobrança, pode manter o nome nos birôs de crédito, seu nome vai ficar negativado, você vai ter dificuldade, vai ter dor de cabeça. Então, pessoal, a melhor coisa a se fazer é resolver. Nada de assumir dívida pensando em daqui a 5 anos caduca, eu me livro dela. Isso não existe, isso só gera dor de cabeça. Isso é má fé. Sendo bem direto, bem franco e claro, se você assume uma dívida assim, isso é má fé. Da situação de uma pessoa que assumiu uma dívida, vai pagando, fica desempregada, acontece algo inesperado, fica com dificuldade de pagamento e aí os juros vão criando a bola de neve. Isso aí é uma questão que deve ser negociada, ser resolvida, até porque esses juros são exorbitantes, sim, são altos demais, e tem em casos que é negociável, que é impensável para uma pessoa que ganha 3 mil pagar uma dívida de 400 mil reais. Isso aí tem que ser negociado, inclusive tem a lei do superendividamento. Isso aí entra em esfera judicial, de negociar e mostrar que você não tem como manter sua subsistência e pagar dívida. São coisas que, sim, existem e tem que estar no foco. É diferente de quem já assume a dívida pensando em deixar caducar. Tem condição de pagar, pode pagar e não paga para deixa cada 5 anos, não serve mais, vou fazer outra dívida aqui e deixa essa para lá. É diferente.
Inclusive, não é aqui também uma defesa dos bancos, mas é a realidade de como esses juros são formados. O patamar dos juros ele é formado por diversos fatores e um deles é o risco. O risco que a instituição tem ao emprestar aquele dinheiro, ao fazer aquele crédito. À medida que as pessoas vão deixando de pagar, que se aumenta a inadimplência, e aí por diversos fatores, pode ser inadimplência por a situação de estar insustentável mesmo, e aí é um ponto, mas pode ser inadimplência por não, vou deixar caducar, é outro ponto. À medida que a inadimplência aumenta também os juros. Por quê? Está aumentando o risco. O banco não vai receber aquele dinheiro, você sabe que de 100% que ele faz, de 100 empréstimos que ele faz, 70, 60, 50, não tem esse número exato, ele não recebe, vai para a inadimplência, vai para a dificuldade, ele coloca esse risco no patamar dos juros. Mais uma vez, não é defesa, é como acontece, é realidade. É aquele senso de justiça do certo e errado, é realidade, como acontece. Então, se você propaga essa tática, essa ideia de deixar caducar, você está cooperando para que os juros também aumentem. Porque uma parte dos juros é formada por esse risco. E quem paga corretamente, paga o pato de quem já vai com a má fé. E quem faz o compromisso para pagar, se esforça e por destino da vida não consegue, tem dificuldade em algum momento ou outro, também paga esse pato. Está pagando juros mais caros, porque as pessoas não pagam por causa do risco da inadimplência que a instituição financeira tem. É bom observar nesse ponto também que os bancos têm uma reserva de previsão para isso. Eles têm uma reserva de previsão de dinheiro que vai ser perdido, digamos assim. Isso, nesse caso, favorece as pessoas que querem renegociar, que querem pagar. Porque chega um estágio que o banco já dá sua dívida como perdida. E isso é um ponto importante para você que quer pagar, para você que quer negociar, naquela situação de dívida absurda, né? E existe mesmo, de patamares absurdos por causa dos juros. Você mostra interesse dentro da realidade, próximo daquilo que você deve de fato, busque essa renegociação, você tem uma chance maior de conseguir se livrar da dívida, honrar seu compromisso, sem maiores problemas, digamos assim. Você consegue ter essa renegociação bem sucedida, desde que você se predisponha a pagar, desde que você se predisponha a negociar, a conversar com o banco e a honrar seu compromisso. Eu acho que o ponto inicial de tudo é assumir a dívida com o pensamento de pagar. Não assumir a dívida com essa ideia de vou deixar caducar e já foi. Isso, como eu disse, é má fé. A gente já viu aqui durante esses 18, 19 minutos que não existe, que você vai continuar devendo, a dívida vai continuar existindo. Você pode ter mais. É dor de cabeça, é contratempo. E, como eu falei, né, em analisar caso a caso. Uma coisa é a pessoa que busca pagar, mas tem contratempos, não consegue pagar. E aí a dívida vai sobe astronomicamente. E não tem como pagar de fato. É buscar, inclusive, por meios judiciais, essa negociação. Outra coisa é a má-fé de não pagar por não pagar. Mas são pontos que devem ser observados com calma, com consciência, com tranquilidade, sem essa questão que dissemina da audiência, da Ibope, mas, gente, vamos ser honestos, vamos ser corretas, assumir dívida para pagar. Teve problemas, disparou, aí sim é questão de avaliar, de ponderar, de buscar acordo, de buscar renegociação. Mas esse é um outro ponto.
Tranquilo, pessoal? Esse era o recado que eu queria passar hoje, o tema de Vinícius Nascimento. Um abraço, Vini, inclusive. Lembrando, toda quinta-feira tem um podcast. E toda segunda, às 7 da manhã, a newsletter, que também é falando de dinheiro. Vou deixar o link dela aqui na descrição. Quem quiser se inscrever, quem quiser interagir, começar a opinar, falar qualquer coisa comigo, pode ser no Twitter, pode ser no Instagram. Só me procurar lá, Rafa B. Carneiro, Rafa com PH. Beleza? Um abraço e até a próxima semana com mais um Falando de